Olha, com 3 meses de atraso, o Congresso Nacional aprovou em votação simbólica do orçamento de 2025. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Lula com cortes no Bolsa Família e a previsão de mais de 50 bilhões de reais destinados a emendas parlamentares. A nossa repórter Luciana Amaral está com a gente agora ao vivo e tem os detalhes. Luciana, como foi essa votação aí em Brasília, hein? Boa noite. Oi, Leandro, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Arena. Olha, até que a votação em si, agora à noite, foi relativamente rápida, mas as negociações anteriores ao longo dessa semana foram bastante intensas. Agora o orçamento, então, segue para a sanção do presidente Lula. A perspectiva é de que não haja vetos significativos. Os governistas falam que foi tudo, então, bem acordado, bem costurado aqui dentro do Congresso Nacional. Essa última etapa da votação no plenário do Congresso era necessário, então, para que se tivesse finalmente o orçamento, esse orçamento que no campo ideal deveria ter sido aprovado ainda até o final do ano passado. Bem, vamos aos destaques então. Essa proposta prevê um corte de 7,7 bilhões de reais para o programa Bolsa Família. O governo alega que ninguém que realmente precisa do programa vai ser prejudicado, que esse corte, na verdade, é resultado de uma economia com pente fino que foi feito em relação a quem recebia o benefício de forma irregular. Já os 3 bilhões de reais para o Vale Gás também estão garantidos, estão no orçamento. Agora, sobre o pé de meia, houve avanços, mas nem tudo ainda, nem todo o orçamento desse programa para incentivar os alunos do ensino médio na rede pública, nem todos os recursos ainda estão garantidos. Precisa de uns 11 bilhões de reais. O orçamento prevê 1 bilhão e aí o restante pode ser bancado por remanejamentos internos do governo de dinheiro já previsto no orçamento. E aí uma possibilidade maior até de remanejamento que o governo conseguiu agora há pouco no plenário. Por isso, os governistas saíram satisfeitos, falando que foi uma vitória hoje da articulação do Palácio do Planalto e a oposição realmente percebeu que não conseguiu segurar o governo neste aspecto. Então, ainda sobre o superávit primário, é previsto de 15 bilhões de reais. A conta não inclui 44,1 bilhões em precatórios, esses precatórios que foram excluídos do cálculo da meta por determinação do Supremo Tribunal Federal. E só para finalizar também, quanto às emendas, o projeto aprovado direciona 50,4 bilhões de reais para as emendas parlamentares, a grande parte emendas impositivas, quando o governo federal é obrigado a pagá-las. Volto contigo. Obrigado, Luciana. Luciana trazendo as informações sobre a aprovação do orçamento deste ano. Luciana Amaral falando ao vivo de Brasília. Obrigado. Vitor Irajá, como é que o mercado avalia o orçamento para este ano, hein? Leandro, vamos lá. O governo tinha uma expectativa em torno de um aumento de receitas, principalmente oriundo da maior alíquota sobre a contribuição social sobre lucro líquido, que é um imposto, e também sobre a cobrança de imposto sobre o juro sobre capital próprio, JCP. Sem essa aprovação por parte do Congresso Nacional, o próprio relator do orçamento prevê uma arrecadação por parte do governo menor do que aquela esperada pela própria União. Porém, há essa perspectiva agora, com uma arrecadação prevista de 22,5 bilhões de reais, há uma perspectiva agora desse superávit primário, como disse Luciana Amaral, de 15 bilhões de reais pelo Congresso Nacional, isso de acordo com o relatório do senador Ângelo Coronel, contra, na verdade, uma perspectiva anterior, vinda do próprio governo, de um superávit primário de 3,7 bilhões de reais. Porém, essa perspectiva, ela é baseada exatamente nesse aumento de receitas. E aí eu fui conversar mais cedo com o Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Rena. Ele me encaminhou, inclusive, um estudo da Warren, que é assinado por ele, por Josué Pellegrini e por Gabriel Garrotti, dizendo exatamente dessa preocupação em torno dessa perspectiva de um superávit primário por parte do governo previsto pelo orçamento desse ano. Diz esse relatório da Warren que, comparativamente ao projeto de lei orçamentário apresentado pelo governo, as projeções já indicam uma superestimativa de 58,6 bilhões de reais da receita líquida do governo. Isso, de fato, preocupa nesse momento exatamente sobre a viabilidade da consolidação, né, do funcionamento
do orçamento em meio a esse atraso, inclusive, né? Esse orçamento que já devia ter sido votado ainda no ano passado. Então, essa é a grande preocupação do mercado, de que haja uma superestimativa do ponto de vista de receita. Isso em meio, Leandro, àquela discussão, aquela velha discussão de que o governo, ao tentar fazer o novo arcabouço fiscal funcionar, novo arcabouço que inclusive permite um déficit primário de até 0,5%, com essa perspectiva de fazer o novo arcabouço fiscal funcionar, o governo, na verdade, preferiu focar exatamente no aumento de arrecadação, esqueceu qualquer tipo de política que envolvesse uma revisão robusta de gastos públicos. E agora há essa preocupação por parte do mercado de que essa arrecadação esteja sendo superestimada pelo governo e pelo Congresso Nacional.